João capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, já está aí projetado para você também acompanhar a leitura da palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém. Queridos irmãos, o cenário do Natal nos apresenta muitos temas, muitos detalhes interessantes. Podemos refletir sobre o Natal como uma bela história, uma história emocionante, e simplesmente deixar Jesus de lado e Deus de lado. Podemos pregar sobre a disposição de Maria para servir. Ela disse que se cumpre em mim a palavra do Senhor. Podemos falar de Maria e não falar de Jesus. Podemos falar de Maria e não falar de Deus. Podemos pregar sobre a obediência de José, que se manteve ao lado de Maria, obedecendo a palavra do Senhor. Refletir sobre a maldade de Herodes, a fé dos sábios do Oriente que seguiram a estrela, o louvor dos anjos junto aos pastores no campo, a humildade da manjedoura, os profetas do passado que anunciaram a vinda do Salvador. Ponto é, se a gente não falar de Jesus como Filho de Deus, enviado ao mundo para a nossa salvação, estaremos esvaziando o Natal do seu real significado. Na verdade, é isso que a sociedade faz. Retiramos Deus, retiramos as profecias, retiramos o milagre, retiramos toda a conversa sobre o pecado e salvação e deixamos apenas algumas ideias abstratas de luz, amor, esperança, amizade, família. João Batista, porém, ele nos ajuda a resolver esse problema. Embora esse texto não trate diretamente sobre o nascimento de Jesus, ele nos ajuda, ele nos lembra a olhar para Jesus de uma forma diferenciada. Olhar para Jesus entendendo que ele não era qualquer um, não era mais um, não era simplesmente um homem bom que está entre nós. Logo no início da vida adulta de Jesus, primeira pessoa a proclamar publicamente que alguém diferente estava ali foi João Batista. As primeiras pregações que intencionalmente anunciavam a chegada do Salvador foram feitas por João. E aqui temos uma delas. Nesse texto nós vamos encontrar algumas afirmações fundamentais sobre a identidade de Jesus. E eu queria começar destacando a afirmação do versículo 30, quando ele diz assim: Ele virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes
de mim. O que significa dizer que Jesus existia antes de João Batista? Será que João estaria afirmando que Jesus é mais velho que ele? Na verdade era o contrário. João era alguns meses mais velho que Jesus. Então, João não está falando sobre a idade de Jesus. Não se tratava de data de nascimento. João está se referindo à pré-existência do Filho de Deus. É disso que trata o início do Evangelho de João. É o que o cristianismo chama de encarnação. Ou seja, o Filho de Deus não passou a existir quando Maria ficou grávida. Eu e você fomos concebidos no ventre de nossas mães. Por essa razão, inclusive, entendemos que o aborto não é uma opção, não é uma escolha compatível com a vontade de Deus, porque se trata de uma vida, uma pequena vida que está sendo formada no útero de uma mãe, e o pecado de tirar a vida chama-se homicídio. O Evangelho revelado na Escritura nos ensina a olhar para a vida, toda ela, como um dom de Deus. E todo ser humano, todos eles, como imagem de Deus. Não importa a idade, não importa a nacionalidade, não importa a condição social, não importa nem mesmo a opção religiosa. Não é porque a gente vive num mundo em que matar pessoas é algo comum e corriqueiro que podemos considerar normal e aceitável tirar a vida de quem quer que seja. A sociedade pode achar normal. Os políticos podem achar normal. As leis do país podem considerar normal. A mídia pode avaliar como normal. As pesquisas de opinião podem indicar que a maioria das pessoas considera normal. Mas os discípulos de Jesus não podem achar normal. Porque no reino de Deus, o Filho de Deus não veio matar. Ele não veio tirar a vida de ninguém. Ele veio dar a vida dele para que pessoas tenham vida, vida em abundância, vida eterna. Isso só foi possível porque no útero de Maria, aquele que nasceu no primeiro Natal, já existia muito antes. O Filho de Deus é eterno. O Filho de Deus compartilha com Deus todas as características da divindade. Tudo o que Deus é, o Filho de Deus é. Porque o Filho de Deus é 100% divino. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. De forma que Natal é muito mais do que um nascimento. Natal é a encarnação. É por isso que logo no início, João, no seu Evangelho, vai dizer para a gente: no princípio era a palavra, o Verbo, o Filho. Ele estava com Deus, ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. A palavra, o Verbo, o Filho, se tornou carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito. Então, não é que o Filho de Deus parecia com Deus, da mesma forma que todos nós podemos trazer semelhanças dos nossos pais. Não é que o Filho de Deus tivesse algumas das qualidades, alguns dos atributos de Deus, como também nós podemos trazer algumas das qualidades, das virtudes, das características dos nossos pais. Não é que o Filho de Deus fosse um tipo diferente de Deus. O Filho de Deus é igual a Deus, 100% Deus, totalmente Deus. Agora, ao mesmo tempo que Ele é Deus, Ele é
o Filho de Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Ele é o verbo, a palavra, a revelação, o mediador. Deus cria por meio dele, Deus se revela por meio dele, Deus salva por meio dele, Deus julga por meio dele. É aí que surge aquilo que os cristãos tradicionalmente chamam de doutrina da Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa do Filho é diferente da pessoa do Pai. 3 pessoas, um único Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não são 3 deuses. Um único Deus, eterno, todo-poderoso, onipresente, conhecedor de todas as coisas, distinto de toda a criação, porque é o Criador. Dessa forma, irmãos, o Natal nos fala da encarnação do Filho de Deus. No útero de Maria, o Filho de Deus passou a ter uma natureza humana. Note bem, ele não deixou de ser divino. Não foi uma transformação, foi uma assimilação. O Filho de Deus assumiu, assimilou a natureza humana, sem abrir mão da sua natureza divina. Por isso Jesus é 100% divino e 100% humano. Essa é a pessoa que nasceu no Natal. O mais importante, porque ele era Deus, o Filho de Deus, o Criador, vindo habitar na criação, assumindo a natureza humana para nos revelar a imagem de Deus, reconciliar a criação com o Criador, redimir a humanidade. Então aquela criança que nasceu no primeiro Natal, o menino na manjedoura, o bebê gerado por Maria, era único. Nunca houve alguém como ele. Por isso o Natal é mais que o aniversário de Jesus. Porque do ponto de vista da identidade divina, ele já existia. É o que João Batista está afirmando aqui. Ele existia antes de mim. É o que o próprio Jesus vai afirmar mais à frente quando diz: antes de Abraão, eu sou. Ele é o pré-existente, ele é o eterno. Natal celebra, portanto, o milagre da encarnação, o Deus que se faz humano, o Deus que vem habitar entre nós, que revela a glória do Criador, a imagem do Deus invisível. Essa é a primeira informação que João nos dá e nos ajuda a entender o sentido do Natal. Mas há uma outra informação que João nos oferece sobre a identidade de Jesus. Está aí no versículo 29. João diz assim: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mais importante está entre nós, mas a pergunta é: o que ele veio fazer aqui? João responde: ele veio tirar o pecado do mundo. Essa afirmação, queridos, ela confronta algumas expectativas. Imagine se você fosse um israelita, vivendo ali naquele período do Novo Testamento. Então você tem a expectativa de que um dia Deus enviaria o Messias, o Salvador. Todo mundo sonhava com esse momento. Um dia Deus enviaria o Salvador. A pergunta é: para quê? Qual a finalidade? Naquela época a resposta era simples: o Messias vem para destruir os inimigos do povo de Deus. Fazer com que o povo de Deus viva um tempo de plenitude sobre a terra. Sabe, irmãos, de certa forma, até hoje nós pensamos assim.
Queremos um Messias que destrua os nossos inimigos. Queremos que chegue o tempo em que aqueles que nos fazem mal, sejam destruídos por Deus. Porque em nossa perspectiva, o problema do mundo está naquelas pessoas. Aqueles que não gostamos, aqueles que pensam diferente da gente, aqueles que votam diferente da gente, aqueles que têm um comportamento que a gente considera irritante, aqueles que nos prejudicam. Certamente o problema do mundo são eles. Mas Jesus não é o Cordeiro que veio tirar eles do mundo. Compreende? Essa é a diferença, irmãos, da política para o Evangelho. Na política, o problema sempre são eles. Temos que lutar contra eles. Se não tivesse eles, o mundo seria melhor. No Evangelho, o problema está em nós. O problema está no pecado. O problema está no mundo. O problema é vivermos um mundo, uma natureza, uma sociedade, uma humanidade profundamente afetada pelo pecado. Então você precisa prestar bastante atenção no singular. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Geralmente na nossa cabeça nós fazemos listas de pecadinhos e pecadões. Então, o problema do mundo são eles que praticam aqueles pecadões, né? Se a gente acabar com eles e com os pecadões, o mundo vai ficar bacana. E aí cada cristão, cada um de nós, cada igreja, em cada época da história, tem a sua própria lista de pecadões a serem combatidos. Que geralmente são os pecados que eles, os outros, praticam. Afinal, os seus são pecadinhos. Irrelevantes. Tranquilo. Porém, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual pecado? Todos os pecados. Os pecadinhos e os pecadões. Os pecados dos outros, mas também os seus. Todas as formas de pecado, toda a manifestação do pecado. Porque o mundo inteiro precisa desse Cordeiro. A humanidade inteira precisa desse Cordeiro. Eu e você precisamos desse Cordeiro. Que leva para longe, que derrota, que destrói o pecado. Tira ele do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus. Note, ele não é o meu Cordeiro. Ele não é o seu Cordeiro. Por quê? Porque ele não veio se submeter à nossa agenda. Ele não veio seguir uma determinada pauta política ou religiosa. Ele não veio atender à influência dos mais ricos e poderosos, à opinião pública. Ele não veio agradar a igreja. Ele é o Cordeiro de Deus. O pecado é o que nos afasta de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus, que leva para longe aquilo que nos separa de Deus. O povo de Israel tinha vários rituais que envolviam o sacrifício de animais. A diferença é que agora não se trata de um animal oferecido por alguém. O cordeiro que se entrega é o cordeiro que se oferece ao Filho de Deus, é o Emanuel. Aquele que se entrega ao sacrifício é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, aquele que é 100% Deus e 100% homem, aquele que não tem pecado algum.
Esse é o Salvador que vem ao nosso encontro no primeiro Natal. É por isso, queridos, que não podemos esquecer da Páscoa quando falamos do Natal. Para o mundo, para a sociedade, para a cultura, são datas diferentes, programações diferentes, compras diferentes, comidas diferentes, personagens diferentes. No Evangelho, a Páscoa é a morte e ressurreição daquele que nasceu no Natal. O Natal é o nascimento daquele que veio entregar a sua vida para a nossa salvação. O Natal é o início da Páscoa. A Páscoa é a conclusão da história que começa no Natal. E a história do Natal começa no coração de Deus, quando Ele resolveu redimir a humanidade e transformar a criação. Então Jesus não veio apenas nos dar um exemplo, ser uma inspiração, uma prova de amor. Ele não veio apenas nos tornar pessoas diferentes, sabe? Pessoas melhores. Jesus não veio apenas criar um feriado onde tivesse uma determinada magia do Natal, para a gente se alegrar, comprar roupas novas, comer comidas diferentes. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio trazer um novo mundo. Se ele vem tirar o pecado do mundo, veja, não apenas o pecado de você, o pecado do mundo, é porque ele vem trazer um novo mundo, um mundo sem pecado. O que nos leva à terceira verdade que João nos ensina sobre Jesus. Então, primeiro, ele nos mostra que o Natal é sobre a encarnação do Filho de Deus, aquele que existia antes de João, porque existia eternamente como Deus. Segundo, ele nos mostra que Jesus é o Cordeiro, aquele que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. O Natal tem a ver com a Páscoa, assim como a manjedoura com a cruz. O que nasceu no Natal é o mesmo que derramou o seu sangue na cruz, para que onde abundou o pecado, a graça de Deus triunfasse. Terceiro lugar, terceira verdade, João nos mostra que Jesus é aquele que tem e dá o Espírito Santo. Está aí no versículo 33, ele diz assim: eu não sabia quem ele era, mas aquele que me enviou, Deus que me enviou para batizar com água, disse: aquele sobre o qual você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Então, observe, João sabia que o Messias estava chegando, mas ele não sabia exatamente quem era. Mas ele recebe do céu uma orientação, uma dica. Olha, o Messias possui um diferencial. Não são as roupas diferentes, não são cabelos diferentes, não são olhos diferentes. O diferencial está na presença do Espírito Santo. Sabe, irmãos, a gente às vezes deixa passar batido esse ponto, que é o ponto em que a vida de Jesus foi profundamente marcada pela presença e atuação do Espírito Santo. Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo. O ministério de Jesus só inicia quando o Espírito Santo vem sobre ele. A atuação pública de Jesus inicia quando ele vai a um culto, na sinagoga. Abre a Bíblia em Isaías e lê o capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me a curar os que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos,
libertação das trevas aos prisioneiros, proclamar o tempo da graça, a chegada do juízo. E aí ele fecha a Bíblia e diz: hoje, a partir de agora, na minha vida, no meu ministério, se cumpriu, se cumpre esta palavra. Eu sou aquele sobre quem o Espírito Santo está. Eu sou o ungido de Deus que veio iniciar o tempo da graça. E aí veremos o Evangelho de Lucas afirmar que Jesus exerce seu ministério cheio do Espírito. Ele curava, ensinava, libertava no poder do Espírito. João 3,34 vai dizer que Deus coloca sobre Jesus o Espírito Santo sem medida, sem limites. Jesus era um homem cheio do Espírito. Aí você pode perguntar, mas por que, afinal de contas, Jesus precisava do Espírito? Observe, o momento onde Jesus recebe o Espírito, não se trata de conversão, mas de capacitação. Aquela história, né? É óbvio, mas é importante a gente dizer. Jesus era crente. Enquanto ser humano, Jesus era um homem crente. Viveu como crente, cresceu como crente. Foi educado por seus pais como crente. Como crente, Jesus orava, lia as Escrituras, participava dos cultos da sinagoga, aprendeu com seus pais a ler a palavra, a memorizar a palavra, a participar dos cultos, a participar das cerimônias, das festas de Israel. Estava em comunhão com os demais crentes da época. Então Jesus é o nosso exemplo de crente, nosso modelo. Porém, além de ser um israelita piedoso, crente, ele tinha uma missão. Apesar de ser o Filho de Deus em sua encarnação, Jesus abre mão do uso dos seus atributos divinos. Na encarnação, Jesus se identifica totalmente com a humanidade. Por essa razão, ele se coloca na completa dependência do Pai. Paulo explica em Filipenses dizendo que ele se esvaziou e assume a forma de servo. E como servo de Deus, ele cumpre a sua vocação, ele exerce a sua missão no poder do Espírito Santo. É isso que significa viver na dependência de Deus. É isso que significa ser servo de Deus. Viver sob a direção do Espírito. É isso que significa ser ungido. Ser capacitado com o Espírito do Senhor para cumprir um chamado, a vocação, a missão que Deus dá. Lembre-se das palavras de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. É o significado da palavra Messias, ser ungido de Deus, que também é o significado da palavra Cristo, ser ungido de Deus. Louvado seja Deus, porque Jesus cumpriu sua missão com fidelidade. E aí mais uma vez o Natal se liga à Páscoa, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele cumpriu sua vocação de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, irmãos, veja que coisa sensacional. Quando Deus ressuscita Jesus de entre os mortos, ele inaugura esse novo mundo. A ressurreição de Jesus é a open house dos novos céus e da nova terra. Jesus veio tirar o pecado do mundo. E o primeiro passo para vivermos esse mundo é tirar o pecado da nossa vida. Antes de um mundo sem pecado, vivemos uma vida sem pecado. Vivemos uma vida sem pecado para aprender a viver num mundo sem pecado. Vivemos aqui, caminhando para lá. O apóstolo Paulo explica para a gente isso em Romanos 6.
Ele vai dizer que a fé e o batismo nos vinculam à morte e à ressurreição de Jesus. Quando você crê em Jesus e espiritualmente você é crucificado com Ele, você morre. A vida que você tinha até então morre. A existência que você tinha até então morre. Aquela vida dominada pelo pecado morre. Aquele modo de existir debaixo da condenação, refém da ação maligna, essa vida deixa de existir. Mas pela fé, você também ressuscita com Cristo. As palavras de Paulo: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, também nós vivamos em novidade de vida. Se formos unidos a Ele na morte, certamente o seremos também na ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todos, mas vivendo, vive para Deus. Dessa forma, ele conclui: considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, note bem, se você sinceramente crê, confia, confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você já morreu para o pecado e ressuscitou para uma nova vida. Se você está em Cristo, você já morreu e ressuscitou. Você recebeu do céu essa nova vida, a vida da ressurreição, a vida de Cristo. A pergunta que entra agora, que é muito importante, é: como viver essa nova vida? Como viver essa vida da ressurreição? A resposta é simples, mas faz toda a diferença. Da mesma forma que Jesus viveu nesse mundo, no poder do Espírito Santo. Por essa razão, veja que coisa linda, o acontecimento que vem depois da ressurreição de Jesus é o Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Então, como Cordeiro, Jesus tira o pecado do mundo. Como ungido de Deus, Jesus nos dá a graça de viver a vida do Espírito. A vida sem pecado, a vida de um novo mundo, já neste mundo. É isso que João quis dizer quando afirmou: aquele que vem depois de mim os batizará com o Espírito Santo. Ora, o ministério de Jesus, sua vida, sua morte, sua ressurreição, iniciam esse novo tempo, essa nova realidade, a chegada da nova aliança, o início de um mundo sem pecado, a partir de uma vida sem pecado, o que significa uma vida cheia do Espírito. Assim como o Espírito Santo capacitou Jesus, Ele nos capacita a viver a vida de Deus nesse mundo. Essa é a vida que o Evangelho concede. A vida do céu, a vida do reino, a vida da graça, a vida cheia do Espírito. Note, irmãos, lá na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos orienta a sermos cheios do Espírito Santo. Mas, infelizmente, estamos cada vez mais vazios do Espírito. E aí, veja, se é o Espírito Santo quem me capacita a viver a vida de Deus, se estamos vazios do Espírito, estamos vivendo a vida do mundo, não a vida de Deus. Se estar cheio do Espírito é viver no modelo de Cristo, estarmos vazios do Espírito
é vivermos a vida no modelo de Satanás. Estamos vazios do Espírito, mas cheios de sensualidade, cheios de posicionamentos políticos, cheios de apostas e joguinhos no celular, cheios de compras e contas parceladas, cheios de ocupações, cheios de distrações, cheios de mágoas e ressentimentos, cheios de frustrações, cheios de inveja, cheios de medo, cheios de reclamações, cheios de egoísmo, cheios de avareza, cheios de gula, cheios de orgulho. Estamos cheios de pecado, vazios de Deus. Consequentemente, estamos prontos, muito bem preparados e treinados e capacitados para viver a vida do mundo, a vida do inferno. E completamente destreinados, incapacitados para viver a vida de Deus. É por isso que é tão difícil viver a vida de Deus. Não é porque a vida de Deus é difícil, mas é porque você quer viver a vida de Deus vazio. É por isso que servir na igreja, estar na igreja, participar da igreja e viver como cristão nesse mundo vai se tornando difícil, cansativo, problemático. E a gente acha problema em tudo. Tudo que envolve Deus. Porque estamos vazios do Espírito. Então a gente não ora, não adora, não se quebranta, não evangeliza, não testemunha, não serve, não tem comunhão, não demonstra caridade, não ajuda o próximo, não abençoa ninguém. E quando fazemos essas coisas, fazemos sem nenhuma vontade, desanimados, cansados. Pessoas cheias do Espírito tomam decisões segundo a vontade de Deus. Pessoas cheias do Espírito só tomam decisões depois de orar e colocar: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Pessoas vazias do Espírito tomam decisões segundo os critérios desse mundo. Vários critérios. E aí você vem explicar por que você tomou a decisão X ou Y. E aí você tem 15 bons argumentos. Nenhum deles é a vontade de Deus. Nenhum deles foi resultado de oração, meditação na palavra do Senhor. Só há uma forma de viver a vida de Deus, irmãos. É viver no Espírito. É por isso que Jesus derramou o Espírito. É por isso que precisamos viver cheios do Espírito Santo. A vida no Espírito é o início da vida do céu. O Espírito Santo é quem traz para as nossas vidas o gosto do céu, o aroma do céu, a sensação do céu, o prazer do céu. Porque céu é comunhão com Deus, e o Espírito Santo é Deus em nós. Ser cheio do Espírito é ter uma vida mergulhada na graça de Deus. O modelo da vida de Jesus. É curioso como no mundo evangélico, quando a gente pensa numa vida cheia do Espírito, quando a gente trata sobre sermos cheios do Espírito, rapidamente a nossa mente vai para a dinâmica de culto,
Então a gente aprendeu a pensar que a presença do Espírito tem a ver tão e simplesmente com manifestações espirituais dentro do culto. Então, se as pessoas estão falando em línguas estranhas, é porque tem o Espírito Santo. Se o culto é muito animado, tem o Espírito Santo. E pode ser, de fato. A questão é a gente resumir, reduzir. E a gente esquece que a pessoa que mais viveu cheia do Espírito Santo foi Jesus. O nosso modelo, o resultado de uma vida cheia do Espírito é uma vida como a de Jesus. E isso, irmãos, está muito além, ultrapasse muito alguma coisa que a gente possa fazer no domingo, algumas horas. Jesus nasceu concebido pelo Espírito para nos dar uma nova vida, a vida no Espírito. Jesus viveu no Espírito para nos mostrar o que significa viver no Espírito. Jesus morreu e ressuscitou para remover o pecado que nos prendia a este mundo e possibilitar uma nova vida. Jesus se esvaziou para viver na dependência do Espírito, e Ele nos exorta como igreja, como discípulos, a nos esvaziar, para dependermos do Espírito. Jesus subiu aos céus e derramou sobre a igreja o Espírito, para nos dar a possibilidade de viver a vida do céu nesse mundo. No Espírito, vivemos a vida do céu. E aí, você serve ao Senhor, você caminha com Deus, você experimenta da presença de Deus. Isso não é forçoso, isso não é difícil, isso não é complicado. No Espírito vivemos a vida do céu, até aquele dia em que o céu virá até nós. Então, querido irmão, eu queria desafiar você a orar e perguntar para você quem Jesus é para você. E queria desafiar você a fazer essa reflexão. Será que a causa, a razão, o motivo de uma série de problemas que você tem na sua vida não tem a ver exclusivamente com o fato de você estar vivendo uma vida cristã, espiritualmente vazio? Você está na igreja, você é evangélico, você acredita em Deus, você vem, vai. Vazio. Vazio. Aí tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é cansativo, tudo é problemático. Será que os seus olhos, será que a sua percepção da vida tem sido um olhar moldado pelo agir do Espírito Santo? Então, assim, eu queria desafiar você a orar nesse sentido e pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso encher a minha vida. Sabe, admite que você está cheio de um monte de coisa, mas vazio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito não é uma coisa que vai acontecer aqui no estalar de dedos. É um processo. É um caminhar. Mas é o que eu quero para a minha vida.
E é o que eu realmente queria para a sua vida. É o que eu quero para a nossa igreja. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Não precisamos mais nada além disso. Todo o restante é secundário. Todo o restante é resultado. Todo o restante é consequência. Coloque-se diante do Senhor. O Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja, ele atua entre nós. Ele atua no meio da igreja. Ele atua por meio da palavra. Ele atua na comunhão dos irmãos. Ele atua nos louvores. Ele atua através de nós. Fale com o Senhor nesse momento. Senhor amado, em nome de Jesus, a começar pela minha vida, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor para reconhecer, Senhor, que estamos muito mais cheios, ó Pai, das coisas do mundo do que do Teu Espírito. Consequentemente, ó Pai, estamos vivendo muito mais a vida do mundo do que a vida do reino. Estamos muito mais parecidos com o mundo do que com discípulos de Cristo. Temos, ó Pai, tomado decisões seguindo critérios, ó Deus, parâmetros que nada tem a ver com a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Pai. Nessa hora, nos ajuda, Senhor, a iniciar um caminho de esvaziamento, ó Pai. Esvaziar, ó Pai, de orgulho, esvaziar de vaidade, esvaziar de pecados, esvaziar de distrações, esvaziar de manias, de maus hábitos, esvaziar, Senhor, daquilo que tem corrompido e contaminado o nosso coração, esvaziar de nós mesmos, ó Pai, das nossas ideias, posições, e nos encher, Senhor, com a Tua graça, com a Tua palavra, com a Tua presença. Perdoa-nos, ó Pai, pois temos servido ao Senhor vazios. Temos atuado na Tua igreja vazios, ó Pai. E por isso, Senhor, muitas vezes, a nossa relação com a igreja é tão ruim. A nossa relação com os irmãos é tão ruim. Por isso a nossa vida cristã, Senhor, no nosso dia a dia é tão ruim. Por isso damos tanto mau testemunho. Por isso, Senhor, temos tão poucos frutos. Por isso praticamos tão poucas boas obras. Refletimos tão pouco a imagem do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Que Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, ao esvaziamento dos vários níveis e várias camadas de pecado, Senhor, que estão instaladas, ó Deus, em nossa vida, em nossos olhos, em nossos pensamentos. O Senhor enviou Jesus para tirar o pecado do mundo. O Senhor enviou Jesus para nos dar a possibilidade de viver um novo mundo, uma nova vida, a vida do Espírito. E nessa hora, Senhor, possamos, ó Pai, mais uma vez colocar a nossa fé em Jesus como nosso Salvador, como aquele que veio do céu nos salvar.
Que aqueles, ó Pai, que ainda não fizeram isso, possam pela primeira vez colocar, confessar e dizer para o Senhor que creem em Jesus, que confiam na salvação de Jesus, no perdão de Jesus, na graça de Jesus. E que o Senhor, ó Pai, derrame sobre estas vidas, sobre nossas vidas o Teu Espírito, encha-nos com o Teu Espírito, leva-nos uma vida de comunhão mais profunda. E que possamos iniciar uma jornada, Senhor, diferente, de comunhão com o Senhor. Que possamos, ó Pai, experimentar a Tua presença por meio do Teu Espírito e sentir, Senhor. Faça-nos sentir, Senhor, o gosto do céu, o gosto da vida do céu, a alegria da vida do céu, o prazer da vida do céu, o aroma do céu, o paladar do céu, a comunhão do céu, a obediência do céu. Que sejamos, ó Pai, testemunho vivo, testemunho real do céu nessa cidade, Senhor, e por onde quer que a gente ande, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.